Olá, sou Paulo Eduardo e nós estamos chegando para mais um estudo aqui no canal Minuto Missionário. Seja bem-vindo, muito obrigado por nos acompanhar, muito obrigado por já estar aí do outro lado, todos os dias, acompanhando a nossa programação. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus possa guardar a sua casa, a sua família. Esse é o meu desejo, é a minha oração. Eu quero agora convidar você a me acompanhar em mais um estudo. Vamos juntos? Hoje nós vamos continuar aqui nos mesmos versículos do estudo anterior. Hoje nós estamos no capítulo 20 e nós vamos do versículo 33 ao 35. A palavra de Deus nos diz assim: De ninguém cobicei prata, nem ouro, nem vestes. Vós mesmos sabeis que estas mãos serviram para o que me era necessário, a mim e aos que estavam comigo. Tenho-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, é mister socorrer os necessitados e recordar as palavras do próprio Senhor Jesus. Mas bem-aventurado é dar do que receber. Paulo está falando para os líderes da igreja em Éfeso no momento de despedida, e aqui Paulo está falando sobre o dinheiro, sobre o cuidado do líder, da liderança, do pastor, com essa parte financeira. O líder é alguém que faz a obra não motivado pelo dinheiro. E Paulo deixa isso muito claro no texto que nós lemos. Paulo não foi a Éfeso para cobiçar prata ou ouro das pessoas, mas Paulo foi para levar a eles uma riqueza ainda maior, riquezas espirituais. O dinheiro jamais foi o vetor do ministério de Paulo. Ele diz que não cobiçou dinheiro e nem vestes. A alegria do ministério de Paulo não era receber os benefícios da igreja, mas Paulo provou na prática que a alegria dele era dar a sua vida pela igreja. Paulo foi perseguido, Paulo apanhou, Paulo foi preso e por fim morto, por amor a Cristo e na sua dedicação à igreja de Cristo. Essa era a visão dele, esse era o desejo dele. Quantos e quantos hoje estão servindo ao Senhor interessados no dinheiro que recebem, interessados no que vão ter de benefício. Lamentamos esse fato, mas existem muitos hoje que quando a torneira fecha, quando não há dinheiro, desanimam, desistem, abandonam. Sabemos da necessidade, sabemos da importância, sabemos que há uma necessidade sim, mas essa não deve ser a motivação do ministério, essa não deve ser a motivação da caminhada. O líder é alguém que se dedica à obra mesmo quando lhe falte dinheiro. O verso 34, Paulo fala, ele trabalhou com as próprias mãos quando foi necessário para continuar o ministério. Ele não abandonou o ministério para trabalhar na fabricação de tendas. Ele jamais se empolgou com esse ofício a ponto de diminuir o seu entusiasmo para com a obra do Senhor. Quando as igrejas pagavam o que lhe era devido, Paulo concentrava integralmente a obra. Mas quando era necessário, ele estava pronto para trabalhar também. Paulo não tinha esta situação como algo que o fizesse desistir do ministério. Paulo trabalhava independente. Se ele recebia as suas ofertas ou não, se os irmãos cuidavam ou não, Paulo estava pronto para trabalhar para o Senhor, na obra do Senhor. Isso é exemplo, é lição que nós encontramos na vida do apóstolo Paulo. O líder é alguém que entende que mais feliz é dar do que receber. E ele traz a lembrança do que o apóstolo Paulo traz a lembrança do que Cristo falou. Olha, é mais importante, é melhor dar do que receber. Sabe, a visão de um líder não deve ser uma visão egoísta, avarenta. O pastor, a liderança, o obreiro, ele precisa ter um coração generoso. Generoso para dar, as mãos dadivosas para ofertar. Ora, se o pastor não tem o hábito de ajudar as pessoas, como ele vai ensinar as pessoas a serem generosas? Se a liderança não faz, que exemplo ele vai estar sendo para a igreja?
Nós precisamos entender a necessidade de fazer e fazer do nosso. Eu fico olhando muitos casos, não é? De pastores, de líderes que até fazem, mas fazem com o dinheiro dos outros, não é? Fazem com o que os outros estão dando. Aí é muito fácil, não é? Agora, faça do seu. Tira do que está nas suas mãos. Oferte daquilo que está com você. Aí sim você estará exemplificando, mostrando como faz. Não para tirar dos outros, para fazer, para ganhar só o crédito. Sabe, é algo que nós precisamos pensar. É algo que nós precisamos estar olhando. Se o pastor não é um ofertante, como ele vai ensinar o povo a ofertar? Se o pastor, a liderança não faz, como ele vai querer que os outros façam? Ele precisa entender que ele deve ser um líder. Ele é aquele que está à frente. Ele é aquele que serve, que de exemplo para o rebanho. Que o Senhor nos capacite, que o Senhor nos dê a habilidade, a sabedoria de entender, agir com amor a Cristo e às almas. Não amando o dinheiro, não fazendo disso a nossa prioridade. Como Paulo, se tem, ele fazia, se não tem, ele continuava fazendo, ele se dedicava, ele, se preciso fosse, trabalhava, mas ele não parava. E ele dava exemplo. Ele falava, olha, é muito melhor você dar do que receber. E Paulo tinha prazer nisso. Que nós possamos entender isso. A obra de Deus deve ser a prioridade na nossa vida. Servir a Deus deve ser a coisa mais importante que nós façamos. E entendamos sempre. O próprio Senhor Jesus disse, Paulo reforça, é muito melhor você dar do que você receber. Que Deus te abençoe, que Deus possa falar aos nossos corações, abrir os nossos olhos e nos ensinar a viver a prática da vida cristã na nossa rotina diária, vivendo para glorificar a Deus. Que Deus te abençoe. Muito obrigado e até um próximo encontro, se assim o Senhor nos permitir.